Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 23. Verso de número 33. Vamos estar lendo do verso 33 ao verso de número 43. 10 versos. Lucas 23, verso 33 diz assim: Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram, e junto com ele 2 criminosos, um à direita e um outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as suas vestes, tirando sorte sobre elas. Uma grande multidão estava presente e tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: Salvou os outros, pois agora salva-se a si mesmo, se de fato és o Cristo de Deus, o escolhido. De forma em que os soldados aproximaram-se dele e também zombavam, e ofereceram a ele vinagre. E o provocaram: Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma escrita acima dele, onde dizia: Este é o rei dos judeus. E um dos criminosos que estavam crucificados junto a ele esbravejava insultos contra o mesmo: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendia, afirmando: Nem ao menos teme a Deus, estando sobre mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, porque recebemos o castigo do que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então dirigiu-se e rogou-lhe, dizendo a Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E assegurou-lhe Jesus: Com toda certeza lhe garanto que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai que está no céu, ó Deus Todo-Poderoso, graça te damos, Pai, porque Tu és bom, Tu és grande, Tu és majestoso, Tu és eterno. Deus, Tu és misericordioso para conosco, pobres e miseráveis pecadores. Estamos aqui, Pai, para relembrar, Pai, o sacrifício vicário, Pai, ali naquele lugar de tormenta, de dor, de sofrimento, de angústia que o Senhor passou por nós. Pai, nós te pedimos, nos ensina, Pai, a sermos gratos a Ti por esse sacrifício. Nos ensina através da Tua palavra, através, meu Deus, do Teu Espírito, Pai, sermos mais gratos a Ti pelo favor ofertado na cruz. Foi pago um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui, para que eu pudesse estar aqui, Pai. O Senhor derramou o Teu sangue precioso no Calvário. Cada irmão, cada irmã que está aqui, Deus, foi comprado com o sangue precioso do Filho de Deus. O sangue, meu Deus, que nos purifica de todo o pecado. O sangue que é poderoso para apagar as nossas falhas. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a darmos valor ao sangue precioso. Fala conosco nesta noite, é o que eu te peço.
em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar, por gentileza. Irmãos, estamos aqui mais uma vez para participarmos da ceia do Senhor. Festa essa que é celebrada pelo século dos séculos. Festa essa esperada, porque foi através deste sacrifício na cruz que nós estamos reunidos neste lugar nesta noite. Não porque mereçamos ou porque sejamos melhor que alguém. Estamos aqui simplesmente porque somos pobres e miseráveis pecadores, pobres e miseráveis homens, carentes da misericórdia de Deus. Porque se não fora através de Cristo e a sua cruz, já estaríamos condenados à eternidade de sofrimento. E nos poucos minutos que aqui me foram dados para trazer uma mensagem, e a mensagem ela não é medida por tempo, ela não é medida por discurso, ela não é medida por quem traz. A mensagem ela é exclusivamente de Cristo. A mensagem é dele, a palavra é dele, a cruz é dele, tudo pertence a ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas eu quero trazer à memória dos irmãos o que Cristo fez por nós. Estamos cotidianamente na igreja, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, em algumas festas, e viemos à igreja, mas nos esquecemos muitas das vezes do preço que foi pago para que nós estivéssemos aqui. E hoje estão fazendo um vitupério de Cristo novamente, estão crucificando o Mestre novamente, deixando-se levar pelas coisas triviais e passageiras dessa vida, esquecendo do que o Mestre passou por nós. Lucas, como era um médico, ele é mais categórico, mais cirúrgico nas suas palavras. Quando no capítulo de número 22, após a ceia, ele pega os seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, sobe até um monte, até um jardim conhecido como Getsêmani, e ele toma uma certa distância dos seus discípulos e vai orar. E nessa oração ele conversa com o seu pai. E ele diz: Pai, se preciso for, passa de mim este cálice. Porque Cristo estava prostrado no meio de um jardim. Aos olhos de qualquer homem, estava apenas vendo matos, flores, árvores. Mas o que Cristo enxergava era a cruz. O que Cristo enxergava eram os açoites. O que Cristo enxergava era o martírio. O que Cristo enxergava era a coroa de espinhos. O que Cristo enxergava era a dor insuportável a qual iria passar. E depois da cruz ele enxergava eu e você, remidos pelo sangue derramado no madeiro. Então Cristo diz: faça não a minha, mas sim a tua vontade. E Lucas fala que ele soa gotas de sangue.
Este é um estado de imensa agonia. A medicina diz que a uma pessoa chegar ao ponto que Jesus chegou, ele estava com medo, aflito, desamparado. Então a agonia era tanta que o mestre começa a suar gotas de sangue. E quando ele chega a esse estado, o seu corpo não tão forte, o seu corpo não tão musculoso, começa a fraquejar. E ele está tão fraco, Jesus está tão abatido, que é a primeira vez na história em que a criatura consola o Criador. Um anjo vindo do céu desce à terra e agora consola o Mestre Jesus. E ele consola, e Cristo então recupera um pouco de força e retorna. Ele retorna, os seus algozes já estão ali, lhe esperando. Os seus algozes estão ali, guiados pelo traidor. E quando ele indaga aos seus algozes, pergunta: a quem vós buscais? E eles dizem: a Jesus o Nazareno. E ele diz: sou eu. No que ele fala sou eu, aqueles homens caem prostrado em terra, porque mesmo abatido, mesmo fragilizado, mesmo fraco, o nome de Jesus ainda tem poder. E aí aqueles homens se prostram diante a palavra sou eu. Eles se erguem e ele volta a perguntar: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. E ele diz: sou eu. E eles se prostram novamente. Por quê? Não importa a situação em que qualquer pessoa se encontre como Jesus estava, se clamarmos o nome de Jesus, o seu sangue tem poder, o seu nome tem poder, e nada pode ficar de pé da autoridade do grande eu sou. E então prendem o mestre, o esbofeteiam, o maltratam. Na manhã seguinte, ele é apresentado a Pilatos. Pilatos, sabendo que ele era galileu, o manda a Herodes. Herodes manda de volta a Pilatos. Jesus está agoniado, com fome, com sede, com frio, espancado durante uma noite inteira, abandonado pelos seus discípulos. E agora ele se encontra novamente só. E então Pilatos, na sua covardia, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Então Pilatos se acovarda e manda chicotear Jesus, mesmo sabendo que era apenas por inveja religiosa. E a história vai contar que Pilatos entrega Jesus. Agora Jesus é condenado a tomar 40 chibatadas. Jesus é colocado em um tronco, com as suas mãos amarradas, sem roupa, nu. Ele estava nu, amarrado em um poste de madeira. 2 carrascos, cada um com um chicote. E na ponta desses chicotes,
pontas de ossos e chumbo. Enquanto um dos carrascos batia em um lado de Jesus e puxava os ossos, milhares de ferimentos internos e gotículas de sangue são arrancadas do Cristo. Antes mesmo dele conseguir se recuperar da primeira dor, o outro carrasco já bate novamente e arranca mais pedaços de Cristo. Apenas na segunda chibatada, Cristo já estava praticamente sem forças. Mas ele sabe o que tinha que passar. Sabe que aquilo, o que ele estava passando era por mim e por você. Então, como ovelha muda, ele está diante os seus tosquiadores. E então começam, um bate e arranca pedaço. O outro bate e arranca mais pedaços. E assim, 39 chibatadas. Não deram a 40ª chibatada. Por quê? Porque foi como um ato de misericórdia. Então Cristo é retirado do tronco, sangrando, com seus órgãos internos à mostra. Irmãos, imagine, você corta a mão com um estilete, com uma faca, você já vê a carne aberta. Agora você imagina tomando 39 chibatadas, sendo dilacerado com ossos e chumbo, calado, por amor a nós. Pegam o mestre, o vestem com a sua túnica, e túnica essa sem costura. Entenda, ela não tinha costura lateral, ela era uma túnica inteira. Então colocam a roupa por cima, pelo pescoço, e descem até os pés de Jesus, sangrando, rasgado, e agora aquela veste cola em seu corpo. Colocam-lhe um manto escarlate, pegam uma coroa de espinhos, colocam sobre a cabeça de Cristo e batem com um pedaço de cana. Aqueles cravos penetram a testa, a cabeça, o couro cabeludo de Jesus, e ele começa a sangrar. E calado, permaneceu o meu e o teu Senhor. Foi apresentado ao povo. O povo, incitado pelos sacerdotes, decidiram soltar Barrabás. A cruz preparada era para Barrabás, mas Cristo tomou-a no seu lugar, mostrando o exemplo que ele nos traz para nós. A cruz e a morte era minha e era tua, e ele tomou sobre ele. Então pegam o Cristo para crucificá-lo. Pilatos lava as mãos, dizendo que não tem culpa, que lava as mãos porque sabia que aquele homem não era culpado. A história conta que Pilatos tirou a própria vida porque não conseguiu viver com o remorso e o arrependimento. Pegam Cristo, colocam a haste horizontal sobre os seus ombros. Aquela haste pesava em média 50 quilos, um saco de cimento. Agora você imagina um homem franzino,
Por mais que ele fosse um homem provado nas dores, Jesus não era um homem alto e forte. Era um judeu normal. Passou a noite apanhando, sem comer, sem dormir. Foi chicoteado com a coroa de espinho, aquela roupa colada. Cada vez que ele se movimentava, a roupa desgrudava do seu corpo e ele sentia a sua pele sair do lugar. E ele é levado a caminhar por aproximadamente 600 metros. 600 metros de agonia. E ele saindo, ele olha ao lado e vê Pedro. E o olhar que ele olha a Pedro não era um olhar de condenação, não era um olhar de acusação, não é um olhar de eu sabia que você iria me negar. Não, ele olha e olha com um olhar de compaixão. É o mesmo olhar que ele olha para nós todos os dias. Um olhar de compaixão, de compadecimento, de misericórdia. Porque nós fomos os culpados do Mestre ter passado pelo flagelo da cruz. Ele chega, cai, é chamado um homem da cidade de Cirene, conhecido por Simão. Simão o ajuda a carregar a cruz. Chega a um lugar da sua crucificação, o Gólgota, caveira, lugar de morte. E ali o mestre então é colocado no chão de costas. Ele é colocado de chão, a poeira cola na sua cabeça, no seu couro cabeludo, nos seus braços flagelados. E agora ele fica impregnado com suor e poeira. Eles pegam a sua mão, pegam um cravo de ponta quadrada e batem em sua mão. 1, 2 vezes, até perfurá-la e ficar preso na cruz. Pegam o mestre e erguem ele. E aquele supapo que dá faz com que o mestre vá para frente. E o seu nervo e a sua pele estique. E ele sinta novamente a agonia dos flagelos. E ele está calado. E ele fala somente: perdoa, porque não sabem o que fazem. E aí o mestre está lá, um malfeitor à esquerda, outro à direita, os fariseus, os doutores da lei zombando, os soldados zombando dele. E ele está lá, nu, crucificado e calado. As pessoas dizem: não é o Cristo, não salvou os outros, não curou, não libertou, não deu vida, e agora não consegue salvar a si mesmo. E um dos ladrões diz: você não é o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos também. Porque o povo, ele quer ser salvo da agonia momentânea e esquecem da agonia eterna, que foi para isso que ele esteve lá no Calvário, para nos livrar da agonia eterna. E um dos ladrões começa a confrontar o outro e diz: não teme a Deus, nem mesmo na morte. E ele diz: justamente, é justiça que nós estamos aqui, é por nossos pecados. Mas este homem nada fez, este homem nada cometeu, este homem é um homem santo. E aí ele olha para Cristo, mesmo desfigurado, do qual Isaías falou, que os homens viravam o rosto, não viam beleza nem formosura.
estava desfigurado no Calvário, não olhavam para ele. E aí aquele pobre pecador olha e diz: mestre, eu sei que tu tens um reino, e esse reino é eterno, e eu te peço, lembra-te de mim quando entrares nele. E aí ele olha, e a única coisa que Jesus vai falar aos seus algozes é quando aquele homem diz essas palavras, e ele diz: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, eu não posso, vou parafrasear, eu não vou te tirar desse sofrimento, porque se você descer daqui, você vai voltar a pecar, você vai voltar a fazer as coisas velhas. Eu não te tiro da cruz, porque se eu tirar a cruz de você, você vai voltar às velhas práticas, e possa ser que não haja como você se arrepender novamente. Então ainda hoje vai sofrer, mas estarás comigo no paraíso. E aí a gente olha o nosso sofrimento momentâneo, e nós dizemos: Jesus, tira de mim este problema, essa dificuldade, esta cruz. Aí ele disse: se eu tirar a cruz, você vai embora. Você precisa da cruz para permanecer na igreja. O mundo sem a cruz se dispersa. O mundo sem Cristo se afasta. Por isso que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É cruz. Jesus não foi poupado da cruz, do martírio, da dor, para nos dar salvação. Então, da mesma forma, nós não podemos abandonar a cruz. A cruz é o que nos dá vida. A cruz é o que nos coloca de pé. É a cruz que não nos deixa olhar para trás. Jesus não tinha como olhar atrás, porque sua cabeça estava presa. Ele não virava para lá nem para cá. Quem está crucificado com Cristo não olha para trás. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Cristo está na cruz, morrendo. Ele olha para João, diz: João, esta é tua mãe. Aponta para Maria: Maria, este é teu filho. Daquele dia em diante, João tomou Maria por mãe e Maria tomou João por filho. Mas por quê? Porque Jesus não deixa ninguém desamparado. José havia morrido. Jesus cuidava de sua mãe. E aí ele fala: você não vai ficar desamparada, Maria. Está aqui teu filho, vai cuidar de você. Jesus nunca te deixa só. Ele sempre está conosco. E Ele sempre coloca alguém ombreado com você, para que você não se sinta só. Mesmo na cruz, mesmo no sofrimento, Ele não esqueceu de nenhum de nós. E Ele morre. E Ele fala: Pai, está consumado. Mas a história vai nos contar que ao meio-dia, o mundo se torna em trevas. E aí eu procurando entender algum tempo atrás sobre isso, porque, irmãos, hoje nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol. Ou ela é iluminada pelo Sol, ou ela é iluminada pela Lua.
Só que era meio-dia. E a terra se tornou em trevas. Aí o que acontece? O salmista no Salmo 18, no verso de número 10, vai dizer que a indignação de Deus foi tão grande que ele montou num querubim e deu voltas sobre a terra, e as trevas esconderam a face de Deus, porque senão ele destruiria o mundo naquele momento, porque estavam crucificando o Eterno. A indignação de Deus foi tão grande que o mundo ficou em trevas quando Jesus morre. Entenda, foi a única vez na história da humanidade em que o mundo ficou em trevas. Hoje nós estamos de noite, mas em outros países é dia. Mas esta é a única ocasião em que toda a terra, depois da criação do homem, ficou totalmente em trevas. Por quê? Porque sem Jesus o mundo está perdido. Quando Cristo morre, a ira de Deus cai sobre a terra, há um terremoto, o véu do templo se rasga de alto a baixo, nós conhecemos a história. Mas ele morreu. José de Arimateia tem o direito de pegar o seu corpo, coloca num sepulcro novo, e ele tem pressa porque estava chegando a hora sabática, 6 horas da tarde, quando inicia-se o sábado do judeu, às 6 horas da sexta-feira, no nosso calendário. Jesus fica sepultado, um período de sexta para sábado, em média 1 hora, 24 horas, o sábado inteiro, aproximadamente mais 10 horas do domingo. Jesus ficou mais ou menos 38 a 40 horas morto. 38 a 40 horas morto. Sabemos que fala de 3 dias, mas o dia judeu começa às 6 horas da tarde da sexta-feira. Acaba na sexta-feira do sábado, já é o segundo dia. Quando passou de 6 horas da tarde do sábado, já é domingo. 3 dias. E ele morre, ressuscita, vai ao Pai, encontra Maria. Só que o que os discípulos vão fazer? Vão pescar. Pedro sente a ausência de Jesus e vai pescar. Os discípulos vão com ele. A ausência de Jesus por um pouco distante faz com que nós voltemos às velhas práticas. A ausência de Jesus por pouco tempo faz com que nós voltemos a praticar o que antes nós praticávamos. E há cristãos que não querem mais vir à igreja, não querem mais congregar, não querem mais servir a Cristo. Eles já estão nas velhas práticas, porque se os discípulos que andaram 3 anos e meio, um período de horas, de 2 dias, abandonaram o que aprenderam e voltaram às velhas práticas. Por isso que a cruz é para nós. Por isso que nós não podemos abandonar a cruz. Porque se eu e você abandonarmos a cruz, voltaremos a praticar as velhas práticas. E foi por isso que Cristo morreu. Foi para isso que ele tomou 39 chibatadas. Foi para isso que ele sofreu calado. Para que nós continuássemos nos nossos defeitos, nos nossos erros, nas nossas falhas. Não foi para isso. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos esperança de dias melhores. Eles passaram a noite toda pescando e não conseguiram pescar nada. Mas quando Jesus aparece na beira da água, no lago de Genezaré, João é o único que chama o mar da Galileia do lago de Genezaré. Então ele está lá,
lago de Genezaré. E ele pergunta: meus filhos pescaram alguma coisa? Tem algo para comer? E eles: não temos. Então joga a rede do lado direito. Aí João olha para Pedro, é o mestre. E aí Pedro olha, e o texto de João vai dizer que Pedro estava nu. Pedro estava nu. Se envolve na túnica, pula na água e vai encontrar com Jesus. Sem Cristo, nós perdemos a noção de tudo. Sem Cristo, nós estamos nus. E não apenas nus, com questões de roupas. Nós estamos nus, propícios a todo tipo de pecado. Cristo chama, tem fogo aceso, tem peixe assando, já tem pão pronto. Sabe o que significa? Tudo que o mundo tem a lhe oferecer, Jesus tem algo melhor e já pronto para você. Foi para isso que ele morreu na cruz. Porque ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Já está pronto, já está preparado. Só falta eu e você irmos para lá. Foi para isso que ele sofreu isso. Foi para isso que o Cristo morreu na cruz. Não pense que isso aqui é brincadeira. Não pense que isso aqui é um pedaço de pão e um pouco de suco. Por mais que sejam, não se transforma na carne de Cristo, não se transforma no corpo de Cristo, nem no seu sangue, mas simboliza o seu sacrifício. Se isso aqui não me faz tremer e tremer, está acontecendo algo errado conosco. Se eu não dou valor para este culto, para esta celebração, eu estou pior que o incrédulo. Se eu não dou o valor devido a Cristo e a sua cruz, eu sou pior do que um satanista, do que um ateu, do que qualquer tipo de pessoa. Porque eu, conhecendo a história e o martírio de Cristo, e eu faço pouco caso desta cerimônia, eu estou perdido. Cristo ressuscitou, irmãos. Está vivo à destra de Deus Pai. É advogado justo e fiel. É poderoso para perdoar os nossos pecados. Ele é santo, imaculado, puro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é tudo que eu e você precisamos. Mas não brinque com a cruz de Cristo. Não brinque com o Calvário. Não brinque com a agonia de Cristo no Getsêmani. Não brinque com aqueles escárnios que ele passou. Não brinque com a situação horrenda, vergonhosa que ele passou crucificado no Calvário. Não brinque. Você deve temer e tremer quando você ler essa palavra. Porque Cristo não brincou de ser crucificado. Cristo não brincou de carregar a cruz. Cristo não brincou de ser chicoteado, dilacerado, moído. Ele não brincou. Então não brinque com o Evangelho. Não brinque com as coisas do eterno. Não faça pouco caso da sua igreja. Não faça pouco caso do seu chamado. Não faça pouco caso do que ele fez por você. Porque o sangue dele é poderoso para perdoar multidões de pecados. O sangue dele é poderoso para perdoar toda a humanidade. Todos quanto receberem como Deus, serão lhe dado o direito de serem chamados e feitos
filhos de Deus. Mas há um preço que foi pago, e devemos pagar um preço. O meu e o teu Cristo não morreu à cruz para você ter carro importado, casa própria, finanças estabelecidas, não. O meu Cristo morreu para que eu e você não fôssemos para o inferno. Então não brinque com a cruz, porque o diabo está esperando só uma brecha para te levar para o inferno. E não pense que ele não fará se ele tiver a oportunidade. A única coisa que nos livra das garras de Satanás é o sangue de Cristo que foi vertido no Calvário. Ele ressuscitou e ele pode hoje te ajudar. Ele ainda hoje pode perdoar os teus pecados. Ah, irmão, mas eu estou na igreja, e quem disse que você não peca? Mas eu venho para a igreja todo dia, e quem disse que você não é um pecador? Você precisa se arrepender todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Quando Cristo pergunta quantas vezes devemos perdoar, e Pedro 7 vezes, e aí ele não, Pedro, 70 vezes 7. E aí quantas vezes Jesus nos perdoa todos os dias? Não é possível que a pessoa peque tanto. Peque, irmãos. Você peca todo o tempo. E para cada pecado seu, uma gota de sangue foi derramado no Calvário. Então dê o valor devido à cruz. Não brinque com a cruz. Não seja leviano com a cruz. Não deixe as coisas deste mundo te afastar da cruz. Não deixe de orar todos os dias dizendo assim: Deus, não me deixe esquecer do teu sacrifício na cruz. Deus, o teu sacrifício na cruz me traz alegria. O teu sacrifício na cruz traz paz. O sacrifício na cruz traz esperança. O sacrifício na cruz nos traz a esperança de dias melhores. É o sacrifício na cruz. Isaías fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós temos paz porque ele comprou a paz com o seu sangue no Calvário. Se coloque de pé, irmãos, por gentileza. Eu quero que você faça. Sei que o pastor vai ler aqui na ministração da ceia, mas eu quero que você faça isso agora. Faça uma autoanálise. Examine-se agora e veja se você estava dando o valor devido à cruz de Cristo. Examine-se agora e veja se os seus pensamentos dão valor ao sacrifício de Cristo. Se as suas ações estão à altura, pelo menos de um pouco, do sacrifício de Cristo. O hino foi cantado, a terra escureceu, tudo parou. Por quê? Um cantor aí secular, ele canta uma música e diz bem assim: o dia em que a terra parou. O dia em que a terra parou foi um dia em que eu e você conquistamos a garantia da vida eterna. O dia que a terra parou foi o dia que Deus olhou do céu, olhou o seu filho na cruz, virou o seu rosto porque não podia olhar, porque ele estava com os meus pecados sobre ele. E eu não posso olhar para meu filho porque o Diego, ele está com o pecado do Diego. Ele está com os pecados do Eliezer.
Ele está com o sangue da Francisca, da Cruz, da Elísia, da Mailã, da Eunice. Está lá aos pecados do filho da Mailã, mas nem pecou ainda, mas vai crescer e vai pecar. E Cristo já estava com os pecados dele sobre ele. E aí Deus olhou assim e falou: não olho, porque os pecados deles estão sobre meu filho. Mas ele está sendo forte, valente, está carregando os pecados da humanidade. Porque sem ele, nada eles podem fazer. Irmãos, entenda, eu e você precisamos nos reconciliar com Cristo. Eu e você precisamos refazer a nossa aliança com Cristo. Eu e você precisamos, eu preciso, e eu sei que todos vocês também precisam. Mas eu vou fazer um convite. Aqueles que sabem que têm falhado e negligenciado a cruz de Cristo, se quiserem, venham à frente e nós estaremos orando. Eu vou estar aqui embaixo com todos vocês, porque eu também preciso me reconciliar com Cristo. Eu também preciso estar aqui, porque eu sou pecador. Eu também pego a cruz de Cristo e esqueço às vezes. Eu às vezes esqueço de tudo que Ele fez e pratico coisas que não agradam a Ele. Eu preciso me reconciliar com Ele. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba desse cálice. Ele não está falando que você se examina, tem um pecado, não vou comer, não. Ele examina e depois come e não volta a praticar as mesmas práticas. O texto é claro, vírgula, pontuação. Então eu faço um convite a você. Você que tem necessidade de refazer uma aliança com Cristo. Você que sabe que tem que vir, porque você pecou contra o seu irmão, contra a sua irmã, contra o seu chefe, contra qualquer pessoa, e você ainda não se reconciliou com ele. Agora é a hora, porque Cristo vem e Ele não vai levar qualquer um. Aqueles que querem, venham aqui, por gentileza. Eu vou descer, vou pedir a Deus misericórdia sobre a minha vida, porque eu preciso me reconciliar com Cristo. Eu preciso, não porque o irmão Diego está em pecado, não. Não é porque o irmão Diego está em pecado, o irmão Diego peca, mas ele não está em pecado. O irmão Diego peca todo dia, mas ele não está em pecado. O jovem peca todo dia, mas não está em pecado. Sabe o que é isso? É reconhecimento das nossas falhas, da nossa falha. Quem prega tem falha, quem canta tem falha, quem toca tem falha, quem limpa a igreja tem falha. Todos nós temos falhas. Todos nós somos falhos. Mas as pessoas, elas têm um alto orgulho próprio, dizendo que não precisam reconhecer que estão erradas, reconhecer que são falhas. Não. Elas preferem viver a vida do jeito que está. Continuam denegrindo outras pessoas. Continuam pecando contra o irmão. Mas está tudo bem. Eu peço perdão a Deus no meu quarto e Ele me perdoa. Será mesmo que perdoa? Será mesmo que Cristo te perdoou? Porque quando Cristo perdoa alguém, a pessoa não volta a voltar às mesmas práticas. Ela não volta a praticar os mesmos erros. Essa é uma pessoa que parou e se arrependeu do que fez. Os irmãos, eu sou um homem pecador. Os irmãos, orem por cada um. Orem por minha vida, orem pela sua vida.
Por quê? Porque eu preciso valorizar a cruz de Cristo. Sabe por que eu estou aqui, desci do púlpito e vim aqui? Sabe por quê? Porque eu sei que eu não dou o valor devido à cruz de Cristo. Porque a minha vida não condiz com o que Ele ordena. E eu sei que a vida de ninguém aqui condiz. Você está me acusando? Não, eu estou falando que é o que a Bíblia nos ensina. Porque se eu e você já chegamos a uma estatura de varão perfeito, já estaríamos no céu. Então vamos orar, irmãos. Ore por você. Ore por você. Pode tocar, Ashley, por gentileza. Soberano Deus, Pai da eternidade. Ó Deus, nós estamos aqui, Pai, porque nós sabemos, Pai, que somos pecadores, somos falhos, Pai. Pai, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou negligente, Deus, com a Tua palavra. Eu sou negligente, Senhor, com as coisas do alto. Eu não dou o valor devido, Deus, ao Teu sacrifício no Calvário. Deus, os Teus servos, as Tuas servas estão aqui, Deus. Não porque, meu Deus, vivemos na prática do pecado. Não porque vivemos pecando, meu Deus, cotidianamente contra Ti, mas nós reconhecemos, Pai, que não estamos fazendo o que o Senhor nos chamou. Porque não estamos agindo da forma que o Senhor nos chamou. Nós estamos falhando como cristãos. Nós estamos falhando como homens e mulheres. Nós estamos falhando, Deus. Deus, tem de misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de cada irmão, meu Deus, desta igreja. Aqueles que vieram aqui à frente, Pai. Aqueles, meu Deus, que ficaram em seus lugares, Pai. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor sabe a falha de cada um. O Senhor conhece, Deus, o oculto e escondido de cada um, Deus. E o Senhor é o único que pode perdoar os pecados, Pai. Ó Deus, mas nós sabemos, Senhor, nós sabemos que a graça é maior que os nossos pecados. Nós sabemos, Deus, que a graça é maior do que as nossas falhas. Nós sabemos, Deus, que o sangue do Senhor é mais precioso, é mais poderoso do que as nossas transgressões. Ó Deus, tem de misericórdia de cada um de nós, Pai. O Senhor tem falado conosco que o Teu dia está chegando, que a hora vem, que a hora está chegando, Deus. Não nos deixe estar adormecidos, não nos deixe estar com as nossas candeias sem azeite, não nos deixe nossas lamparinas se apagarem durante a noite. Não deixe, Senhor, com que os nossos pés vacilem e nós não ouçamos a voz, o noivo vem aí. Nos ajuda, Deus, a estarmos com ouvidos aguçados para ouvir o som da trombeta soar. Ó Deus, as trombetas vai soar, Pai. Infelizmente muitos não irão ouvir, porque não tem, meu Deus, a decência, Pai, de reconhecer o sacrifício na cruz. Mas, meu Deus, a Tua igreja está aqui, Deus, reconhecendo que sem Ti nada somos, que sem Ti nada podemos, e que sem Ti, Deus, nem sequer nos colocar de pé nós conseguimos. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, poder ir para os seus lugares. Oh Deus, irmãos, já passou o tempo aqui que me foi dado, mas eu quero aqui pedir aos irmãos
com dor no coração, irmãos. Não viva do jeito que vocês estão vivendo. Não vivam do jeito que estão vivendo. Mudem o jeito de viver. E quando eu falo mudem, é para mim também. Irmãos, perder a salvação é tão fácil. É tão fácil. Ganhar ela não é fácil, tem um preço, é a cruz. Mas perder ela é fácil. Policie-se no que pensa, no que fala, como age. Porque muitos estão dormindo, as lamparinas apagadas. Quando eu estava orando muito, Deus me falou no meu coração, muitas pessoas têm até a lamparina na mão, mas sem azeite. Muita gente na igreja, mas o Espírito não tem. Muita gente abarrotando templos, mas sem o nome escrito no livro da vida. Muitos ouvirão que são desconhecidos de Cristo. São conhecidos na igreja, mas desconhecidos de Cristo. Lembra-te de onde caiu e volta a praticar as primeiras obras. Lembra-te onde falhou e volta a praticar as antigas obras, o primeiro amor. Porque Cristo vem e vai pegar muita gente desapercebida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.